O Wallace foi extremamente sensível, meus amigos. E a dona Ruth eu citei porque foi ela quem deu a ideia que o Arnaldo Rocha deveria registrar a história de Meimei. E o Arnaldo, irmã mais nova, não deu ouvido, sai para lá, não vou gastar papel. Aí ela insistiu, bateu na porta do irmão mais velho, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, Geraldo Rocha, o irmão de Arnaldo. Geraldo, ele tinha um apelido de Major. Convence Arnaldo para que Arnaldo registre a história de Meimei. E o Major teve uma intuição. Ele deu uma telefonema, diziam assim no passado. Pô, Wallace, você escreve tão bem. Arnaldo gosta tanto de você. Quem sabe você não vai convencer aquele homem turrão a contar a história de Meimei. E assim, eu estou contando para vocês um bastidor extraordinário. Lá pelo ano de 2013, que eu fui passar a tarde com a dona Ruth, a velhinha querida, ela me entregou um caderninho e disse assim: as minhas filhas insistiram para mim escrever algumas coisas sobre a minha querida e saudosa Meimei. Eu fiz. Mas eles disseram que isso aí não ia chegar em lugar nenhum. Moira falou que você viria. Quem sabe você vai saber fazer uso disso aqui. Quem sabe pode ter alguma valia. E novamente, eu estava diante de um ancião, de uma senhora, ouvindo histórias, como ouvi de Arnaldo. Muitos anos depois fui ouvir de Cidália Xavier histórias. Eu chego na condição de dizer para vocês, nós precisamos de pessoas como o Wallace, como vocês estão fazendo. Nós precisamos de muita gente que possa registrar histórias, porque isso não pode ir para o túmulo. Eu lembro quando o Arnaldo Rocha me entregou os originais do livro Ave Cristo, ele me entregou o pacote e falou assim: abra quando chegar em casa. No meio do caminho encontrei com a minha esposa, na rua Coritiba, esquina com Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte. Eu tinha saído da União Espírita Mineira. Era um papel pardo, aqueles envelopes antigos. Quando eu entrei no carro, um cheiro de rosas foi percebido pela minha esposa. Ela falou assim: que perfume é esse? Eu falei assim: sei lá. Eu falei assim: meu Deus, o que tem aqui dentro? Eu puxei. Era o original, não psicografado, porque não foi psicografado, foi ditado. E eu tenho tudo aqui registrado, digitalizado. Emmanuel ditava e o Chico escrevia com uma letrinha desse tamanzinho, uma letrinha redondinho que as mulheres hábeis, bordadeiras, como Chico bordava e pintava, conseguem o que os homens brucutus costumam rasgar os papéis. E ali estava a história desse grupo. E eu conto uma outra história para, quem sabe, encaminhar para o fim, porque eu não quero cansá-los. Certa feita, Arnaldo Rocha falou para o Chico: Chico, Emmanuel está por aí? Não, pelo menos não estou registrando. Tem muito tempo que Emmanuel não escreve um romance. Será que não tem um projeto por aí que possa contar mais histórias daqueles tempos do cristianismo? E quem sabe, contar também bastidores do mundo espiritual, como é que funcionavam as coisas naquela época. Passou algum tempo, o assunto morreu. Parece que 1 mês, 2 meses depois, Chico, em tom grave, falou assim: Naldinho, fala gostosura. Eles chamavam um ou outro de gostosura.
E a turma da atualidade, gustosura era o nome de uma bala, tá? E foi um apelido cunhado por Monteiro Lobato, naquela época, passando a chamar as pessoas agradáveis de gostosura. Explicado? Sem polêmica? Continuando. Fala, gostosura. Emmanuel mandou um recado. Lembra aquele dia que você levantou aquela situação? Ele falou que você foi muito feliz, você captou intuitivamente, porque o projeto já está quase pronto. Em breve vamos começar. Qual o projeto, Chico? Do novo livro do nosso benfeitor. Aí Arnaldo ficou muito feliz. Passou mais algum tempo, Chico virou para Arnaldo e disse: Arnaldo, nós precisamos de nos reunir, porque Emmanuel vai começar a escrever o livro. E ele falou que você deve estar presente, porque ele vai contar a história, a nossa história, a história do nosso grupo. E assim ele escreveu as primeiras linhas do livro Ave Cristo, que eu repito, ficou na minha mão por um bom tempo, até que, circunstancialmente, o destino deu um outro prosseguimento e ele foi parar na Federação Espírita Brasileira, que na época eu defendia que deveria ser mesmo. Mas isso não vem ao caso, é uma outra história. O certo é que, se esse livro ainda existe, lá nos arquivos da Federativa, porque historicamente ela perdeu todos os originais, eu não sei. E nem tenho curiosidade em saber. O certo é que eu recebi o legado de Arnaldo Rocha de mais de 70 livros que foram prefaciados por Chico Xavier para ele, Naldinho, meu querido companheiro. Era assim que o Chico presenteava os seus amigos. Lançado um livro, ele encaminhava a primeira edição autografada como uma missiva luminosa para estes corações, para que eles jamais perdessem a conexão com o trabalho que cada um tinha que realizar. Certa feita, um deles falou assim: Chico, eu vou ter que mudar de cidade, não vai dar para a gente estar junto. Ai, meu coração está doendo. Aí o Chico disse: você, para onde está indo? Vai continuar exercendo a tarefa do Evangelho? Sem dúvida. Então, meu filho, vá com Deus, porque morão junto não faz cerca. Cada um tem que ir para a sua parte, fazer a sua tarefa. O importante é que para o amor não existe distância. As dimensões não são capazes de separar as almas que se iluminam, que brilham à luz, que seguem Jesus. Como tão bem fez, exemplificou com humildade o Wallace Rodrigues Leal, Francisco Cândido Xavier, Clóvis Tavares, César Bornier, e tantos corações que, se nós formos listar, o Jaime, o cunhado do Wallace, o Nuremberg, o Hollenberg, para ser fiel. E para encerrar mesmo, aquele dia que eu contei que estava com o envelope do livro Ave Cristo, que o meu carro, a minha esposa identificou o cheiro de rosas, Arnaldo Rocha me contou uma história, e que ela fique registrada, pois tem a ver com a própria história do Espiritismo. E repito, eu sou um anão moral para falar desse assunto. Ele disse assim: lá nos anos 50, quando o livro foi encerrado, fechado, datilografado e enviado a datilografia, assim dizia, né, para a Federação Espírita Brasileira, para a revisão do então presidente na época, não é?
que me foge o nome dele, que foi o... Meu Deus, deu um branco. Livro Testemunhos de Chico Xavier. Sueli Caldas Schubert publica as cartas de Chico Xavier para o presidente da Federação Espírita Brasileira. Você se lembra o nome dele? Bate um Google aí, daqui a pouco você me responde. Mas, continuando, eu não posso perder para a memória, então eu vou correr aqui para ver se eu respondo antes de você pesquisar. Mas, continuando, o nosso Chico falou para o Arnaldo: Arnaldo, está aqui de presente, você vai ser um guardião do manuscrito, Ave Cristo. Depois eu mando para vocês o prefácio, ou melhor, o frontispício do livro Ave Cristo, com a dedicatória de Chico para Arnaldo Rocha, falando do livro, que era o livro da vida deles. Ele disse assim: vai passar muitos anos, lá no grande futuro, eu não estarei mais aqui. Você terá a missão de contar as nossas coisas. Assim, carinhosamente, eles falavam das histórias do passado, da relação que eles tiveram em nível doutrinário, a seriedade, o compromisso moral, como dois grandes amigos. Lembrando que o Arnaldo casou pela segunda vez e o Chico foi o padrinho do casamento com a dona Neuza Toffani Rocha. Mas vai chegar um tempo que você terá que contar as nossas coisas. Muitas pessoas vão te procurar. Muitas pessoas vão querer saber. Saiba do seu compromisso com Emmanuel. Quantas coisas não podem vir a público. Mas vai chegar um tempo que você vai identificar que poderá falar de alguns assuntos. Vai aparecer um jovem que do nada você vai confiar as nossas coisas. Quando o livro foi publicado, tempo passou. Nesse dia que ele me entregou o pacote, ele virou para mim e falou assim: cachorrão, Tassiano lidava com os cães. Carinhosamente ele me chamava de cachorrão. Cachorrão, agora que eu me lembrei que Chico fez a previsão, e eu te contei muita coisa. Eu vou embora. Não esqueça do seu compromisso. Seja digno, como eu tentei ser durante tanto tempo. E todas as vezes que você falar sobre esse assunto, lembra de Jesus e seja verdadeiro com Kardec. Assim você terá o amparo devido para prosseguir na direção do seu testemunho, porque ele vai vir também. Como todos os cristãos, temos que dar a prova que amamos a Deus e que estamos dispostos a transformar, a confessar os nossos erros e sermos pessoas melhores. Assim, eu deixo esses comentários, essas recordações com muito carinho, mas eu disse que eu voltaria no final para dizer que em tudo que eu faço, desde aqueles tempos, eu termino as minhas contribuições recordando deles, sempre, os cristãos dos primeiros tempos. E hoje, com muito carinho, recordando o Wallace, Ave Cristo, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Eis o dístico.